todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebração da missa de Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira. Intenções da nossa missa. Por 7º dia de falecimento de Mateus José de Oliveira, por 1 mês de falecimento de Emília Amélia dos Santos Oliveira, por 4 meses de falecimento de Elias Fernandes de Almeida, pela saúde do Sr. Antônio Benedito da Silva. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar a memória da festa de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora que fez uma bonita aparição lá no Monte Carmelo, no final do século XII, quando alguns eremitas, retirados do Monte Carmelo, ao norte de Israel, deram origem à Ordem dos Carmelitas. Em 1251, Nossa Senhora, designando-se como a Rainha do Carmelo, teria aparecido a São Simão Stock para revesti-lo com o escapulário carmelita. Alimentemo-nos o constante desejo de Cristo, o rochedo que nos salva. Com a graça de Nossa Senhora do Carmo, festejamos com essa missa o dia a ela designado. Cheios de alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. E já que hoje é festa de Nossa Senhora do Carmo, nós vamos invocar a Santíssima Trindade cantando.
queridos irmãos e irmãs, eu vos desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Soberano Deus, nós nos reconhecemos pequenos, frágeis, e por causa disso nós pecamos muitas vezes, pensando, falando e fazendo. Hoje, juntamente com a Nossa Senhora, com toda a nossa comunidade de fé, os presentes aqui, nos colocamos diante de vós para te pedir desculpas, perdão nas nossas falhas, sobre nós um coração novo, um espírito novo, e assim nós poderemos celebrar com alegria, com dignidade, os santos mistérios. Vamos então cantar o nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia e compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas misérias humanas e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos conversar um pouquinho com Deus, colocando nas mãos do Pai todas as nossas intenções, normalmente aquelas que foram mencionadas no início da celebração. Vamos rezar pelas nossas famílias, pela conversão dos pecadores, no meio dos quais nós também estamos inseridos. Pedir o Pai do Céu, toda a vontade dele, devolver a saúde para aqueles que estão doentes, animar aqueles que são desanimados, desempregados, olhar por todas as nossas causas, para que na intercessão de Nossa Senhora do Carmo, na tranquilidade, nós vamos experimentando a força do amor de Deus nas entrelinhas da nossa história. Oremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então ouvir a palavra de Deus.
Leitura da profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Poderoso, fez-me maravilhas, e santo é o seu nome. Poderoso, fez-me maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador. O poderoso fez-me maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu alegremente de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Poderoso fez por mim maravilhas,
que querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos pensar um pouquinho juntos. Nós vamos pegar essa linda liturgia de hoje para dizer ao nosso Pai do céu que nós estamos aí atentos aos seus ensinamentos, mesmo nesses altos e baixos da vida, nós queremos sentir o poder de Deus. Sobre a orientação da nossa coordenadora Rosângela, da pastor, saudar todos os membros da comunidade Nossa Senhora do Carmo, o diácono aqui presente, reverendo diácono, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, e todos nós, nessa força da oração, podemos atingir um patamar mais elevado de santidade. Quem sabe esses momentos aqui para dizer para cada um de nós, nesses tempos, sobretudo do século XX para cá, nós criamos um provérbio e para nos safar, para nos livrar dos compromissos nossos, a gente fala: não tenho tempo. Aí ninguém vai aborrecer a gente, não tem tempo, é uma correria danada, né? Cuida disso, cuida disso. Agora você tem tempo. Agora você tem tempo, você tem casa. Estamos vendo aí, tantas vidas sendo ceifadas, então é para a gente ficar aí atento, abrir nossos olhos, porque de uma certa forma nós estamos aí também na lista, nós estamos na fila. Mas Deus vai fazer uma obra nova na nossa vida, na nossa história, vai nos recuperar, e a gente vai continuar a vida de maneira muito alegre, muito tranquila, celebrando o Deus da vida no cotidiano da nossa história. Então hoje nós vamos pegar essa celebração e dividir em dois momentos importantes. O primeiro momento é da história. Por que nós celebramos Nossa Senhora do Carmo? Primeiro, na época do profeta Elias, eu já tive a oportunidade, nós também vamos ter a oportunidade de ir lá no Monte Carmelo, segundo a tradição, quando Elias consegue derrotar os 400 profetas de Baal, que tinha a direção da rainha Jezabel, e esposa do rei Acabe. Então ela ficou muito furiosa e mandou um exército atrás de Elias para matar o profeta, porque tinha matado os profetas dela. Então ele correu, refugiou-se nesse monte chamado Monte Carmelo, e lá ele se escondeu numa gruta. E essa gruta hoje é uma capela. Eu já tive o privilégio de celebrar nessa capela, segundo a tradição, o profeta Elias se escondeu ali. Então, agora, no século XII, início do século XII, algumas pessoas se refugiaram nesse Monte Carmelo, e criaram essa ordem religiosa chamada Carmelitas, Ordem do Carmo, porque aí nesse Monte Carmelo, segundo a história do profeta Elias, então era a tradição a criação da congregação ou do movimento religioso era eremítico, ficar enclausurado, rezando pela conversão de todos os pecadores. E depois também agora a ordem tem as pessoas que trabalham, que fazem a missão, e assim por diante, não é só eremita. E de lá para cá, então, nós sabemos que no início do século XII, entrando no século XIII, por aí, aconteceu aquelas dimensões bem cruciais, e muitas pessoas radicalizaram a beleza da fé. Então surgiram, nós chamamos aqui a Ordem dos Mendicantes.
E juntamente com os meditantes está aí os carmelitas, a ordem dos dominicanos, a ordem dos franciscanos. Tudo surgiu mais ou menos nesta época, exatamente para radicalizar a busca, a beleza da santidade, a beleza de ser mais parecidos com Jesus. Então, hoje nós celebramos aí esta festa bonita. Então, Nossa Senhora, que é mãe de Jesus e nossa mãe, ela adquiriu esse título, porque quando o profeta Elias estava lá, com certeza já pensou, idealizou, né, a presença de Nossa Senhora, né, no Monte Carmelo, né? E quando o profeta Elias desempenha esse trabalho, ele deixou um legado bonito que as congregações pegaram um pouquinho esse gosto de ser também eremita e rezar pela conversão de todos os pecadores. Isso é muito bonito, essa é a nossa história, esse é o nosso jeito de experimentar Deus. Então hoje nós temos ainda alguns carmelos, né, tanto feminino quanto masculino, que vivem clausurados. Eles vivem clausurados. E fazendo o que lá? Rezando, pedindo a Deus a conversão de todos os pecadores. Então, dessa forma, nós temos Nossa Senhora como padroeira dessas denominações ou congregações religiosas e também intercedendo por cada um de nós. Então, criou-se uma tradição na caminhada. Nossa Senhora, com tantos títulos, sobretudo como o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo, apareceu a esse menino chamado Simão Stock lá e deu para ele esse escapulário. Qual a ideia do escapulário? O escapulário é aquele negócio que coloca no ombro, aquela veste que coloca no ombro, né? Parecido com aquele que o Papa usa, né? Aquilo lá chama escapulário. Agora, não vou dar aquele bicho lá na rua, né? Então, a gente resumiu, né? Nós temos essa facilidade de resumir, e fica tipo um cordão. E segundo a tradição, precisa ser de tecido, né? Hoje nós temos escapulário de metal, disso, daquilo, aquela coisa toda, né? Por causa da evolução da história. Com o sentido que Nossa Senhora sempre vai na frente, protegendo, abrindo caminhos para todos nós, e Deus segurando a gente para não tropeçar nos atropellos da vida, da história aqui, e nos livrando de todos os perigos temporais e também espirituais. Então, segundo a tradição, quem usa o escapulário é pedindo a Deus a proteção, né, tanto física como espiritual. Então, hoje nós o diácono vai abençoar os escapulários, então nós vamos colocar aí, com certeza, que a menina cantou o salmo lindamente aí, proclamou a leitura, o diácono proclamou o evangelho lindamente, né? Então nós pegamos um trechinho do livro do profeta Zacarias, né? E o livro do profeta Zacarias, pequenininho, né? Todo mundo lê uma rodada assim. E nós podemos dividir o livro do profeta Zacarias em dois momentos, né? O primeiro momento são os primeiros 8 capítulos, do 1 a 8. E o profeta Zacarias trabalhou mais ou menos no ano 520, 20 e poucos antes de Cristo. E ele é contemporâneo, trabalhou junto com o profeta Ageu. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, a comunidade, o povo de Israel está exilado na Babilônia, né? Por N motivos lá, então as pessoas estão exiladas lá na Babilônia. Então o que faz Deus? Se veste de profeta Zacarias e vai lá consolar essas pessoas que estão no exílio, passando mil e uma dificuldades. Então o profeta Zacarias, ele vai lá consolar e animar as pessoas, e ao mesmo tempo colocar uma expectativa grande, porque eles precisam reconstruir o templo, porque o templo está destruído, mais ou menos 580 e pouco, o templo foi destruído. Então, sem templo não se tem fé, sem templo não se tem a presença de Deus, segundo a ideia deles lá. Então, precisa estar animados para reconstruir o templo através da fé que eles têm, esse primeiro momento. Então, Zacarias orienta
organiza, anima, dinamiza o povo para que eles se sintam entusiasmados, encorajados a sair pedir a Deus que saia do exílio e volte para a sua terra para reconstruir o templo e depois reconstruir a cidade, obviamente, porque normalmente nós sabemos desde o Antigo Testamento que as cidades, as vilas, o povoado surge sempre em torno da igreja, em torno do templo. Então, reconstruindo o templo, vão reconstruir também a cidade de Jerusalém, reconstruir a família do povo de Deus. O segundo momento dessa liturgia do livro do profeta Zacarias, do capítulo 9 até o capítulo 14, eles estão aí agora sob o domínio dos gregos. Eles estão sob o domínio dos gregos, mais ou menos no ano 333, por aí, quando organizado pelo Alexandre Magno, e que acirra um pouco mais essa dinâmica quase da escravizar as pessoas. O que o profeta Zacarias, Deus, através do profeta Zacarias, faz? Agora surge a ideia do Messias. Só Deus pode fazer algo por nós. Os homens não conseguem. Os homens não conseguem sair do exílio, os homens não conseguem se libertar. Nós precisamos de um Messias. E o Messias como? Rei, sacerdote e depois aquele traspassado que nós vamos ver no capítulo 43 até o capítulo 53, 4 do livro do profeta Isaías. Então esse, lá no Antigo Testamento, já é um pré-anúncio do Messias. 333 a.C. já tem esse desejo, já essa oração, esse pedido a Deus que envie o Messias, rei, profeta também, sacerdote e o transpassado. Então é dessa maneira que nós entendemos aqui a dinâmica do reino no meio das dificuldades, no meio dos problemas. É no meio dos problemas que vai se abrindo uma luz, um horizonte. Por isso que hoje nós, como profetas, porque batizados, nós temos que nos animar e animar as pessoas. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Somos os profetas da atualidade. Então nós temos que animar as pessoas. Ajudar as pessoas a reconstruir a beleza da família, a beleza da fé, a beleza da comunidade. Então nós somos aí protagonistas de uma nova comunidade, de uma nova sociedade. Quem sabe, nesse balançado da história, a gente possa exercitar o profeta que nós somos, o profeta que nós carregamos, o profeta que nós recebemos no sacramento do batismo. Um passinho mais adiante, nós ouvimos aqui o Evangelho, que o diácono proclamou divinamente bem. Esse capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, antes um pouquinho de entrar no capítulo 13, que é aí as parábolas do reino, então nós quase concluímos com essa ideia bonita do encontro de Jesus com a sua família. Agora, nós entendemos família no contexto biológico. E Jesus, quando fala de família, ele fala da família humana. E ele está ali. Sempre que Jesus anda ali naquela região da Galileia, da Judéia, por ali, sempre ladeado de uma multidão. Então ele está ali e diante da multidão, ele orienta, organiza, ensina, dá o testemunho. E nesse momento chega lá Maria e os parentes próximos de Jesus, que ele chama de irmãos. E eles querem falar com Jesus, não sei o quê, porque a Bíblia não fala o que eles queriam falar com Jesus e por que queriam falar com Jesus no momento da evangelização, no momento da missão de Jesus. Aí alguém que conhece, Jesus, lá fora está a sua mãe e os seus irmãos e eles querem falar contigo. Agora, não é no contexto bíblico, mas segundo a nossa tradição, qual mãe não quer falar com o filho? Qual irmão não quer falar com o outro?
Isso é muito profundo, gente. Isso é muito bonito quando a gente começa a traduzir isso para a nossa vida. Então, Maria, como mãe, ela quer falar com o seu filho. A gente não sabe o que, como ou por que ela quer falar com Jesus naquele momento. Só que Jesus aproveita esse esquema, né? Ele nem atende os seus parentes. Ele aproveita esse contexto para dizer a beleza de sermos membros pertencentes da sua família. Ele olha para aquelas pessoas que disseram isso e diz para eles: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha irmã? São todos aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus e colocam essa palavra em prática. Então, quem faz isso é parente próximo de Jesus. Ele diz: é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Por aqui, nós vamos tirando uma leitura para a nossa caminhada de fé. Eu me intitulo parente próximo de Jesus. Eu já posso me considerar, porque, só fazendo um parênteses aqui, todas as vezes que nós pecamos, meus irmãos e irmãs, nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de Jesus. E aí cada um pode calcular que distância que eu estou de Jesus, que grau de parentesco que eu tenho com Jesus. Se com os meus pecados eu me afasto e vou perdendo essa identidade. Então, por aqui também pode ir analisando que Maria, ela nas entrelinhas, ela vai ali e cria um meio para que Jesus possa evangelizar de maneira eficaz. Porque ela que cria esse esquema, não sei porquê, ela está ali, ora ali com Jesus, agora exatamente naquele momento ali da evangelização, da missão, ela vai procurar Jesus. Então, é só para criar esse esquema, né? Você viu? Jesus não responde nada, não procura eles, e eles também não insistem. Está vendo? Que Maria não insiste. Não, eu quero falar com o meu filho. É meu filho, eu vou lá falar com ele. Ela não insiste. Porque ela só cria o esquema. De repente, no fundo, ela nem queria falar com Jesus. Né? Porque o Espírito Santo, que já tomou conta da vida dela, da história dela, move Maria. Então ela vai. Então ela fala exatamente como Deus pede, só para criar esse esquema aqui. Então, olha para ver, Jesus fala, cria esse esquema ali para aquele povo ali, e muitos se sentem parentes de Jesus, e muitos, agora eu estou longe, eu não me sinto parente de Jesus porque eu sou pecador. Eu critico, eu brigo, eu xingo, eu maltrato as pessoas. Então agora é o momento de recuperar a amizade com Jesus e reconstituir novamente esse laço de parentesco com Jesus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é parente de Jesus muito próximo. Então, como que nós podemos fazer isso na intercessão de Nossa Senhora do Carmo? E de sempre, todos os dias, o Espírito Santo nos concede essa graça de estarmos sempre próximos de Jesus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Então é desta forma que nós vamos experimentando a beleza da santidade, a beleza da conversão. Então por isso que Maria pede para nós: faça com meu filho de certo, para a sua vida dar certo, seu trabalho, sua comunidade dar certo. Então, à luz da intercessão de Nossa Senhora, na força e no poder do Espírito Santo, nós vamos então palmilhando as estradas da vida e, quem sabe, cantar como a nossa irmã cantou lá, o que Maria cantou no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. O Senhor fez em mim, por mim, maravilhas. Estas maravilhas que Deus fez na vida de Nossa Senhora, de Maria, quer fazer na vida de cada um de nós. Agora tem que estar preparado, viu? Como ela se preparou para receber essas maravilhas. Ela aceitou, ela assumiu o seu verdadeiro papel de parente próximo de Jesus, fazendo o que Deus pediu, fazendo o que o Espírito Santo soprou e abraçou a vida dessa menina. E ela não se esquivou. Então é dessa forma que nós queremos experimentar o céu, ainda aqui na face da terra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então fazer as nossas preces. De primeira mão, pedir desculpas a Jesus pelas vezes que nós nos distanciamos dele
que perdemos esses laços familiares. Queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que no meio da nossa comunidade de fé, a gente também crie esse ambiente gostoso para que Jesus possa fazer uma obra nova na vida de cada um e de cada uma. Vamos pedir isso por meio das nossas preces. A cada prece, a nossa oração será: por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. Por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. Pelos líderes da Igreja, para que deem testemunho de pertença à família de Jesus, mediante a prática da vontade de Deus, rezemos. Por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. Pelas autoridades do país, para que, acima de tudo, levem em consideração a soberania de Deus e trilhem o caminho da justiça, rezemos. Por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. pelos religiosos e religiosas, carmelitas do mundo inteiro, para que, pelo exercício do carisma da contemplação, alimentem espiritualmente as demais expressões do serviço na Igreja, rezemos. Por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. E por todos nós, os integrantes da comunidade, todos que estão sofrendo com essa pandemia, sejamos gratos a Deus por todas as maravilhas, assim como Maria, que proclamou Magnificat, que Ele realiza em favor dos humildes, rezemos. Por vosso amor fiel, atendei-nos, Senhor. Queremos também aproveitar o esquema e pedir por cada um de nós que está aí acompanhando a celebração pelas redes sociais, sobretudo os doentes, lembrando aqui do Elton que está se recuperando a saúde, tantos irmãos e irmãs que estão aí acamados, muitos padecendo dos seus leitos de dor. Nossa Senhora do Carmo interceda por eles e cria também que nós possamos ser parentes próximos de Jesus e buscar com precisão a perfeição e a santidade. Queremos pedir também por todos aqueles e aquelas que Deus chamou, vítimas dessa pandemia. Ó Pai, acolha no teu reino tantas vidas que foram ceifadas por causa desse drama que nós estamos enfrentando. Dê para eles o descanso eterno, a alegria da santidade, que eles intercedam por cada um de nós, como o profeta Zacarias, que a gente não desanime e criemos juntos uma expectativa da parousia, da nova vida de Jesus Cristo aqui na face da terra, para sanar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Isso nós nos pedimos, Pai, em nome do seu Filho Jesus, que hoje nos considera e nos trata como parentes próximos, e Ele convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então preparar com muito carinho o nosso ofertório. Recebe
sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Teu sangue, Jesus, que foi derramado na cruz, tem poder. Lava, purifica cada um de nós, para que sejamos mais parecidos contigo no falar e também no agir. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos. Estamos aqui na vossa presença, orientados, animados, fortalecendo a tua palavra, Senhor. Esse mundo vai ser melhor. Conta conosco, que agora em diante todos nós queremos vos servir. Recebei-nos, Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja, que graças a Deus a igreja se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre na caridade do nosso Santo Padre Papa Francisco, com o nosso Bispo diocesano Pedro Luiz e com todos nós que somos ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, das nossas igrejas. Lembrai-vos também dos nossos entes queridos, nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos ficar nesse momento de todos os nossos irmãos e irmãs que Deus chamou para outra vida. De modo particular, o nosso irmão Mateus José de Oliveira, que celebra o seu 7º dia de falecimento. Emília, Elias e tantos outros que o Pai chamou. Rosalvo, Ana Zélia. Ó Pai, nós acreditamos na ressurreição. Eles sendo parentes próximos de Jesus, porque ouviram e praticaram a sua palavra. Dê para eles o descanso eterno, a alegria da santidade, que eles intercedam por cada um de nós, que a gente não desanime nesses altos e baixos da vida. Nós aprendemos a viver como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Olhar por eles e por todos que partiram desta vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, seu esposo São José, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos vivos. Deus é tão bom para conosco. Nas estradas da vida, na cena da história, a gente vai percebendo, Ele vai mexendo com cada um. Nós vamos sentindo tocados por Jesus. Hoje, nesta linda liturgia, na intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nos encontramos com Jesus e temos aí a oportunidade de fazer uma grande avaliação se nós somos ou não parentes próximos de Jesus, se nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Quem sabe a gente possa tomar um rumo novo na vida e na caminhada. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nós vamos rezar como Jesus nos ensinou. A oração feita com amor, com fé,
Quem sabe nesta noite, na festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dessa comunidade, o nosso clamor chegue até Deus, Ele possa vir nos acudir e devolver para nós a alegria de viver como verdadeiros irmãos, verdadeira família. Exatamente naquele momento difícil que o profeta Zacarias realiza o seu trabalho, está preocupado nas duas dimensões, na dimensão da fé, reconstruindo o templo, mas ao mesmo tempo a organização, a reunião social, ou vai se reunir novamente, vai estar mais separado. Então são duas coisas, dois momentos importantes, a questão fé e a busca mais do desejo de Deus, mas também a beleza de estar unidos como verdadeiros irmãos no contexto social. Então, com essa alegria, com essa certeza, com esta fé, nós queremos rezar esta oração, pedindo ao Pai do céu que toque o coração da humanidade e faça uma obra nova na vida de cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos na esperança, aguardemos com alegria, com fé, a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a honra. Vamos rezar juntos, pedindo a Jesus a paz no coração, a paz interior, a paz em casa, a paz no mundo. Que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, como grande família. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vossos desejos, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Eles não têm outra saída a não ser pensar na vida do Messias. Nós já rezamos isso todas as missas, não sei se vocês prestam atenção. Diante dos desafios
desafios, do sufoco, dos problemas que nós enfrentamos aqui, humanamente falando, a gente não resolve. E todas as vezes a gente pede bem por Jesus. É pedir a parousia, porque no contexto humano, a gente está vendo aí, né? É um sobrepujando o outro, um manipulando o outro, não tem jeito. Né? Se vocês tiverem curiosidade, em casa, dê uma olhadinha. 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Tá bom? Não esquece não? Dê uma olhadinha lá. Depois que aconteceu aquele problema lá, não teve mais jeito. Nós estamos enfrentando os problemas vigentes daquele negócio lá, da não partilha, de mentir, de enganar. Aí as pessoas hoje, pelo fato de a gente também ser colonizado, só quer tirar proveito do outro. Se você não me dá lucro, não tem relacionamento contigo. Então tudo que a gente faz, e nós aprendemos também até de maneira pacífica, sabe? A gente também faz. Tudo que nós pudermos tirar do outro, passar o outro para trás, a gente faz. Porque é comum, todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, hoje, inspirando aí o profeta Zacarias, eles chegaram à conclusão: nós não temos jeito de resolver o problema, tem que vir o Messias. Hoje, nessa situação, nós não podemos resolver os problemas. Nós pedimos: vem, Senhor Jesus, a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, para apaziguar os homens e as mulheres na face da terra. E para isso nós temos que ser parentes próximos de Jesus. E para sermos parentes próximos de Jesus, Ele mesmo se dá como alimento a cada um de nós, dizendo que é o pão que desceu do céu e da terra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estamos juntos nesta vez. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oremos. Fazei, ó Deus, que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, recebamos na plenitude de vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. E nesse momento, o diácono vai abençoar os escapulados e que tenha essa ideia bonita de pedir a Deus, na intercessão de Nossa Senhora, que nos livre de todos os males físicos e espirituais e nos ajude a sermos mais próximos de Jesus Cristo, parentes próximos, ouvindo e praticando a palavra de Deus. E para fazer os nossos sacramentais, nós vamos usar a água para abençoar esses escapulares e abençoar cada um de nós que está rezando aí conosco pelas redes sociais, rezando por essa comunidade e por todas as nossas famílias. Soberano Deus, desde o início da criação, os físicos e espirituais, nós te pedimos hoje, nesta noite, manda, Senhor, teus anjos do Espírito Santo para abençoar e santificar esta água que nós vamos utilizar para despedir os nossos escapulares e cada um de nós, para que nós fiquemos mais parentes de Jesus Cristo e consigamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Em nome da Trindade Santa, a gente abençoe e santifica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento, o diácono vai abençoar os escapulares, pedindo a Nossa Senhora do Carmo que nos livre de todos os perigos, males espirituais e temporais.
que fez o céu e a terra. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. A graça do Carmo tem recado? Não, né? Aqueles e aquelas que nos acompanharam aí pelas redes sociais, a igreja vai estar aberta até às 9 horas da noite, 21 horas. Então, o pessoal da comunidade, quem nos assistiu, para rezar um pouquinho e comungar Jesus Cristo. Como nós ouvimos aqui, bateu bastante na tecla, né? Nós estamos pedindo que Jesus venha, mas quando ele vier, que nós sejamos parentes próximos, porque nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus para a nossa santidade e para a santidade de toda a humanidade. Então, todos aqueles e aquelas membros da comunidade que ouviram, acompanharam a missa pelas redes sociais, podem passar aqui. E domingo próximo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, nós estaremos na Igreja Matriz fazendo também a Santa Missa, né? E pelas redes sociais poderão acompanhar. Eu não sei talvez se vocês estão indo na igreja, na Matriz no domingo, né? Nós estamos das 9, das 10 horas até as 14 horas. Praticamente o dia todo, para ter a oportunidade de todo mundo passar lá rapidinho, comungar Jesus Cristo, não aglomerar, sair logo, né? Chegar para casa, porque o que depende de nós temos que fazer, né? Usar as máscaras, nós estamos usando aqui e ficar em casa. Ficar é o nosso jeito de ajudar e colaborar para que não prolifere mais e mais essa dificuldade. Então nós temos que colaborar, né? Até estava comentando com a Vanderleia, né? Algumas pessoas não, tem um lugar que está funcionando, está abrindo. Gente, não é abrir, sabe? Não é aglomerar as pessoas. Então, se nós fazemos isso, nós estamos a própria igreja fazendo isso. Então, se tem um pouquinho de paciência, a gente pedir um pouquinho de paciência, e daqui a pouco, se Deus quiser, nós estaremos normal celebrando com muita alegria, com o dinamismo, a nossa Santa Missa, nossas reuniões, aquela coisa saudade das nossas saudades, fica tudo parado. Então, daqui a pouco nós vamos colaborar. Vamos colaborar, porque depender de nós, não fazer usar a máscara, o álcool gel que estão usando ali, e ficar sempre em casa. Né? Quem sabe, no futuro bem breve, nós poderemos voltar às nossas atividades. Né? E vamos pedir intercessão de Nossa Senhora do Carmo que nos ajude a desenvolver esse papel bonito de verdadeiros cristãos. Né? Acabou, vamos embora. Né? Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre o nosso diácono aqui presente, sobre a coordenadora da pastoral da comunicação que está ajudando, colaborando para fazer a missa chegar na nossa casa, na nossa vida, desça sobre a comunidade, sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, bom descanso. Aqueles que vierem aqui comungar, fiquem em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe.